Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso evangelho de amor e caridade, né? Para que a gente possa, unidos nesse amor de Deus, de Jesus, colocar em prática todas as lições no nosso dia a dia. Bem sei que é difícil, mas não é impossível. Para nós que estamos no propósito do Criador, vamos cada dia mais aproveitar essas oportunidades de isolamento e refletir sobre tudo isso que nós estamos aprendendo, pondo mais conteúdo na nossa vida, os valores de Deus, ao auxílio que a espiritualidade nos dá e todo esse conhecimento que leva para nós uma calma, uma bênção que só Deus, só Jesus, que é um sol infinito que nos aquece e nos conforta. Graças a Deus, meus irmãos. E a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, nossos benfeitores, né? Anjos protetores, mentores espirituais, como cada um identifique. Que eles possam sempre, Senhor, na Tua infinita misericórdia, nos auxiliar na nossa leitura, na nossa evangelização, para que juntos aprendamos todo esse conteúdo de amor e de inspiração para as nossas vidas diárias, para que sejamos perseverantes, mesmo que os desafios venham a nos visitar, porque tudo isso na lei de Deus é suportável. Com uma dor imensa, mas é suportável. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então, devido que nós estamos vivenciando no mundo, eu tive um pedido de saber por que a gente adoece. Muitas pessoas me perguntaram, por que as pessoas adoecem, né? Eu vou tirar uma leitura do Céu e Inferno, que fala das expiações terrestres. E no nosso evangelho também tem um conteúdo do capítulo 3, que fala da destinação da terra e a causa das misérias humanas. Se der tempo, eu vou ler um pequenininho trecho do nosso evangelho, mas eu vou entrar com uma história falando das enfermidades, como me perguntaram, por que nós adoecemos, por que existe, para que isso, para que aquilo. Só posso dizer uma palavra: tudo é ordem da lei divina pela nossa má conduta. Então vamos lá, se der um tempinho de ficar estourado o nosso tempo, eu pego para dar um fechamento da leitura do Céu e Inferno. Então a leitura é do Céu e Inferno, capítulo 8, Expiações terrestres. É um caso de um menino, Marcel, o menino do número 4. Havia no hospital de Providência Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de se falar. Designava pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas lhe torciam, roçando-lhe pelo pescoço, num tal estado de magreza que era pele sobre os ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos artroses. Era difícil de uma família israelita. Ele era de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável. Além de candura, paciência, resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele um certo interesse e achava-se um quê atraente na precocidade intelectual do menino. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando ocupações lhe permitia, admirando-se do seu critério nas apreciações de coisas que, ao seu ver superiores
ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino lhes disse: Doutor, tenha bondade de me dar mais uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Explicou o médico. Se já ministrei o suficiente, e maior quantidade pode te fazer mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, não incomodo ninguém. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo não foi no meio de quem os educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer nem raciocínio. Tais sentimentos eram inatos, mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim, tão nobre, e aquele mísero corpo, instrumento de suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a autoridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências, né? Que nós sabemos da lei de causa e efeito, lei de encarnação. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico, que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade Espírita de Paris, aonde deu a seguinte comunicação em 1863. Ao vosso chamado, vim fazer a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por permissão as alegrias do céu, e que o martírio não é mais do que uma casca de um fruto deletável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de misturas com preces, para que lhes compreenda a harmonia piedosa, bem diferente de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Quer dizer, a gente é intuído no momento de dor, de orar em silêncio e ficar em paz, porque as dores sejam menos. A explicação do nosso irmãozinho na espiritualidade. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, cedeu-me o lugar por esta noite. Por minha vez também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão exemplos e a palavra, e então as impressões se transformarão em gritos, alegrias e lágrimas de contentamento. Aí faz outra pergunta para ele. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Aí ele responde: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos de que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste, tão mísero,
foi um belo e grande rico adulado. Eu tivera tarefeiros e cortesões, fui fútil e fui orgulhoso. Anteriormente, fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas expiei cruelmente. Primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os anteriormente com toda a expiação que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis, e fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas ocultas e essa razão terão o prazer com a minha presença. Marcel. Então, o menino ele dá uma mensagem, né, de toda a dificuldade que ele teve aqui, né, que ele passou, que ele foi, vamos dizer, ele estava tão restaurado que ele já nem se importava com a deformidade dele aqui na Terra, aceitou a expiação de provas e tudo. E explicando da lei de causa e efeito também para nós, que tudo tem uma razão, né? E agora vem a nota de Santo Agostinho falando, instrução do guia do médium, né? Passando a história desse menino sobre uma ótica do mentor espiritual. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, neste asilo de miséria e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar de tenridade. No além-túmulo, presenta e recompensa de tantos gemidos abafados, e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação do sofrimento, e pelos que trocavam prece por blasfêmias. Foi lenta-lhe a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos cortanciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte. E nessa lei da carne, que todo custo que quer viver, mas um anjo bom lhe pairava sobre um leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois desse anjo, arrebatou-o nas asas brancas, nessa alma tão bela, a escapar de tão horripilante corpo. E foram estas palavras pronunciadas por ele: Glória a vós, Senhor meu Deus. E a minha alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor, deste-me a permissão de exemplificar o meu sofrimento. Terei suportado dignamente a minha provação? Hoje, o espírito da pobre criança, avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está, junto de vós, para vos falar e dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observam viram que a criança não murmuravam. Auria neste exemplo a calma para os males, e os seus corações se tonificavam na suave confiança em Deus, que outro não era a fim da minha curta passagem pela terra. Então, Santo Agostinho, né, que está nos descrevendo o encontro e a visualização do desencarne desse menino. Então, pela leitura do livro do Céu e Inferno, no capítulo 8, a gente vai ter vários temas falando de expiações terrestres. E eu escolhi essa
Tem muitas, né? Do avaro, do mendigo, de todas as outras. Quem se interessar para saber mais de sofrimento de pessoas, por que sofre, por que adoece, tá tudo certo na lei de Deus. O que não tá certo é nós. Queremos ficar perguntando para nós por que sofre, por que fulano foi assim, por que morreu desse jeito, por causa que... Nós não temos que perguntar. Nós sabemos uma coisa, eu falo para mim assim, como que você fala assim? Porque eu estou me preparando de verdade, meus irmãos, para entender tudo isso que eu estou assimilando do Evangelho, de leituras, de estudo. Esse tempo está sendo uma reflexão tão grande e interior para mim, para vocês, para que a gente possa, nesse conteúdo de amor, entender como a prova desse menino foi grande. E a todo momento ele só queria uma medicação para dormir, para não incomodar os outros enfermos que estavam ao lado, que ficavam lastimando. Ele queria continuar orando e orava pelos outros que estavam ao redor dele. E só dormindo ele conseguia ficar em paz para poder orar. Então, meus irmãos, olha a grandeza de uma alma, quando ela percebe que se ela está sofrendo, ela sabe por quê. Não tem mal nesse mundo que é castigo. Não existe castigo na lei de Deus. Na lei de Deus existe restauração, depuração do espírito. E nós fomos, através de vidas existenciais, convidados a algum tipo de enfermidade no nosso organismo para depurar algumas coisas que deixamos para trás. Não é uma punição, não é castigo. É nós que aceitamos as dificuldades. Temos enfermidades que aparece por má conduta, né? Que a gente fala de vícios, de promiscuidade, de outras coisas que nós mesmos adquirimos por excesso de vaidade, de orgulho, que leva à nossa degradação. Mas a gente está falando agora de uma lei de doenças pré-existentes, que as pessoas já têm uma doença, passam anos com doenças. É um estado de depuração. E que quanto mais o espírito aceitar essa enfermidade, acalmando, silenciando, ele tem assistência espiritual, como o irmãozinho tinha, que ele falava que tinha sempre um anjo, tem sempre um médico cordial nos assistindo, tem sempre um enfermeiro de assistência. Para isso, Deus deixou todo esse corpo médico para dar um carinho. Eu tive prova, minha filha com a enfermidade dela, ela deve entender porque esse processo aconteceu com ela, de restauração. Fiquei 9 meses no hospital com ela, dia e noite. Entendi todo esse propósito, porque minha filha sofria, eu via gente sofrendo mais do que ela, mas eu estava ali orando junto com ela, orando pelos outros. Então, eu vivenciei uma fase que muitos de vocês na casa me acompanharam, que isso também me engrandeceu minha alma, me fez entender que quando eu falo para vocês de sofrimento, eu também expurguei um pouquinho de sofrimento. Eu não sofri no corpo, mas você acompanhar um corpo debilitado, doente, entregando para Deus aquele propósito e você vendo que aquele propósito se reverteu e ela continua aqui. Então, meus irmãos, eu posso falar um pouquinho pelo sofrimento, entendeu? Que é difícil. Quantas vezes também a gente tem que chorar. Eu chorei, mas não me desesperei. E falava sempre para Deus, seja feita a tua vontade. O que você fazer para minha filha, que eu possa entender e aceitar aquilo que você está dando. Então agora eu estou dando testemunho da lei de causa e efeito. Eu não sei o que minha filha tem para resgatar, o para que ela passou por esse processo. Eu não me pergunto, mas eu deixo, através do meu conhecimento, que as coisas vão andando e vai tendo todo esse sofrimento. A minha conduta e do meu companheiro, ficarmos dia e noite no hospital, cuidando dela, porque não tinha uma enfermeira para que ficasse com ela. E esses dias de sofrimento, de luta, eu vou dizer de luta, de restauração que eu tive, fez muita diferença na minha vida. De entender quando as pessoas sofrem, quando me perguntam, eu falo com essa verdade dentro de mim, que todos os desafios e dores são suportáveis no plano da terra. Nós temos o modelo do Cristo, que foi crucificado, né? E suportou a prova, porque nos momentos mais dilacerantes da nossa alma, tem uma presença grande de Espírito que nos protege, que nos acalenta, que nos ilumina,
que nos dá aquela força de saber que isso é só um corpo físico, que nós estamos protegidos pelo benfeitor maior, pelo nosso mentor espiritual ao nosso redor. Então, quando cada vez se elevarmos pela grandeza de Deus, menos a matéria sofre. Então, vamos procurar entender no questionamento de amor e caridade que a bondade de Deus existe para todos. Não tem ninguém que esteja abandonado. Mesmo que tenha sofrido, mesmo que tenha passado por processos de dor, de enfermidade, está tudo certo na lei de Deus. Nós é que ainda não queremos entender esse processo. E quem ainda quiser mais entendimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é a destinação da terra e a causa das misérias humanas, que ele fala de tudo isso de uma forma resumida. E através do conteúdo das expiações terrestres do céu e inferno, para quem quiser se aprofundar mais, para aceitar esses desafios na vida, que há muitas moradas na casa do Pai, procura no tema lá, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, que eu queria ler um pedacinho, mas não vai ficar muito extenso. A destinação da terra e as causas das misérias humanas. E depois abre o livro dos Espíritos, da expiação terrestre, no capítulo 8. Aí entra vários temas, várias perguntas e respostas de espíritos que passaram desafios aqui na Terra para a depuração da matéria física, para a depuração de espírito, de alma. Então tudo está certo na lei de Deus, meus irmãos. E vamos parar com questionamento e sempre buscar o que o entendimento da leitura faz para nós. Conhecer nós mesmos, que dentro de nós havia um espírito que tem algo a expurgar, e a prova da reencarnação para a nossa vida, que nós estamos cada vez mais melhorando, se pautando no Evangelho, no conhecimento, para que essa nossa vida tenha um verdadeiro significado de evolução, né? Que a gente está tentando fazer o melhor, buscando. Eu dei esse testemunho que todos já conheciam, mas para a gente entender mesmo, que agora a gente entende que todo sofrimento é necessário. Mas a pessoa é boa, não interessa se ela é boa, a gente não sabe o que ela foi em outra vida. Então, sem julgamento, sem questionamento, como outro tema da nossa irmã, não julgais, procurais entender o que a mensagem do Evangelho te convida a mudar dentro de nós, aquilo que ainda não estamos bem. Nesse conteúdo, a gente abre um sentimento de amor, de luz, e a presença espiritual nos rodeia, nos ampara, e a gente se conforta com tudo que a gente está vendo nesse mundo. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, através dessa leitura, desse amor universal do Criador, desse sol divino que é Deus na nossa vida, nós possamos endereçar a todos aqueles que sofrem, aqueles que, vamos dizer, devolver os seus entes queridos para a espiritualidade maior, com débitos e sofrimentos, que entendam que no processo de amor todos os espíritos são restaurados conforme a fé e o merecimento e a resignação de cada um. Então, que as nossas vibrações sejam para toda a nossa humanidade, para os enfermos principalmente, para os que estão passando por esses processos de dor, que ainda não encontraram o amor de Deus, que cabe a nós orar por eles, para que eles se abram para essa evangelização, até no seu despertar na espiritualidade maior, porque sofrem aqui, não têm o entendimento, mas que eles possam, quando adentrar na espiritualidade maior, conhecer as verdades do seu espírito e entender o seu processo de dificuldade. E mesmo nessa pandemia, né, dá para a gente tirar também um pouquinho de conclusão, porque um morre e o outro não. Tá aí a resposta. Alguns têm algo a expurgar mais aqui na Terra, outros foram porque precisavam ir, já estava no tempo de cada um. Então, amados irmãos, a nossa vibração de amor, de luz, de cura, da assistência dos nossos mentores, da Casa Espírita, para que eles estejam sempre junto de nós, para que possamos cada dia mais orar, vigiar e explanar amor, evangelização, para que a gente entenda todo o processo de dor,
aceitando a lei de causa e efeito, ação e reação, que muitas coisas nós adquirimos por má conduta, né? Então, Senhor, que a vossa infinita misericórdia cubra toda a vossa humanidade, todos os irmãos sofredores do corpo e da alma, para que encontre a bênção do Espírito de Deus, dos Espíritos de luz, ajudando, amparando em tudo que for permitido pelas vossas divinas mãos. Graças a Deus. E vamos fazer a prece de cura de Bezerra de Menezes em prol de todos nós e nossa humanidade. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre, com todos nós e nossa humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais essa oportunidade, pela misericórdia de Deus na nossa vida. Cada dia mais o nosso evangelho acaba ficando um pouquinho extenso, mas o que é o amor de Deus na nossa vida? Não tem tempo, é amor incondicional, de aprendizado, que nós estamos juntos nesse amor, longe da nossa casa, mas junto nesse canal que a gente pode se aproximar com tanta grandeza e bondade que Deus nos permite. Graças a Deus, irmãos. O meu abraço fraterno e até uma próxima oportunidade. Beijo.